Olá, o programa Perfil de hoje tem mais um deputado como convidado aqui pela TVAL e pela Rádio Digital Alesc. Ele é de Blumenau, graduado em administração com pós-graduação em administração pública, especialização em gestão pública, sabe onde? Na Alemanha. Foi presidente acadêmico de administração da Universidade Regional de Blumenau, FURB. Foi também presidente da Associação de Moradores da Rua 1º de Janeiro, onde ficou até 2000. Foi eleito vereador de Blumenau nesse ano, de 2000. Foi pela primeira vez o governador de Blumenau, foi reeleito em 2004, foi o vereador com maior votação no estado de Santa Catarina. Disso parece que se orgulha bastante. Em 2006, ele se elegeu deputado. Em 2007, ele assumiu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável do governo Luiz Henrique. Está em seu segundo mandato. Sabe de quem estou falando? O deputado Jean Kuhlmann, do Democrata. Uma alegria muito grande poder estar aqui, poder conversar um pouquinho, trocar ideias, falar da nossa vida, falar dos projetos, que é algo extremamente importante, até para que a sociedade tenha conhecimento. Bom, o senhor falou nos bastidores aqui com bastante orgulho, foi o vereador mais votado no estado de Santa Catarina, isso é importante, né? É que o mandato de vereador te aproxima mais das pessoas, né? Diferente da Assembleia, onde você discute mais teses, você discute mais os recursos que tem que ir para os municípios, você trabalha os projetos de lei, mas você não tem aquele contato tão próximo quanto um vereador. Eu sempre gostei, por isso que eu sempre respeito muito a função do vereador. Algumas pessoas não entendem, mas eu respeito muito o vereador. E eu gostava de ser vereador por essa proximidade com as pessoas, com esse contato com a população, e ter sido, entre todos os candidatos numa eleição, o vereador mais votado da história do Estado, é um orgulho muito grande, porque isso te dá um reconhecimento da população a um trabalho que você fez. Então, além de gostar, né, daquilo que eu fazia, e eu gosto até hoje do meu trabalho, você ter esse resultado positivo na eleição representa, acima de tudo, o reconhecimento de ter feito bem feito um trabalho que você gostava de fazer. Como é que a política entrou na sua vida? Olha, na verdade ela entrou pelo... Meu pai nunca foi político, minha mãe também não. Nunca tive ninguém na família político, mas meu pai sempre era presidente de clube de caça-tiro, de associações, de entidades e sempre quis ser político. E minha mãe nunca deixava. E aí quando eu cheguei na idade, cheguei nos 21 anos de idade, eu resolvi então ser candidato, porque meu pai sempre desejava ser candidato. E eu acabei daí entrando na política, e uma coincidência. Quando eu estava fazendo meu segundo grau na FURB, que era a ETEV, eu sou técnico em processamento de dados, e eu trabalhava no CETIL. E o meu primeiro trabalho foi justamente desenvolver um programa de computador para ser usado na Câmara de Vereadores de Blumenau. E Quantos anos você tinha? Eu tinha na época 18 anos, 17 anos. E eu fui testar o programa na Câmara. E quando eu testava, eu via os debates dos vereadores, ficava olhando. E aí eu comecei a gostar e conversava com meu pai. Então, quer dizer, aquilo me fez pegar o gosto. Minha mãe nunca deixou meu pai ser candidato. Eu acabei sendo candidato para até fazer um desejo do meu pai. E aí eu fui candidato, mal e mal conhecendo os meus vizinhos. Fiquei como suplente de vereador, gostei da brincadeira, da cachaça, como a gente diz, e acabei resolvendo seguir a carreira. Tanto é que eu terminei minha faculdade de administração, fui fazer a pós-graduação de administração pública, fui para a Alemanha estudar mais um pouco da questão da gestão pública de outros países, de outros locais, para entender um pouco esse cenário, para poder me aperfeiçoar e hoje estar aqui, né? Tentar fazer projetos de leis importantes. Fui secretário de Estado, o que me dá a condição de hoje poder estar aqui com mais maturidade, mais tranquilidade, mas acima de tudo representando as pessoas e lutando por aquilo que a gente acredita e entende ser o correto. Como é que foi a sua experiência lá na Alemanha, deputado? Foi boa, foi boa. Para quem tem um Kuhlmann, né? Para quem tem sobrenome alemão, sabe falar um pouco alemão, então a gente se vira. O Mané fala Jean Kuhlmann. Mas é Jean Kuhlmann, daí fala, né? Mas o Kuhlmann, mas o importante é que você realmente tenha essa noção e lá foi muito tranquilo, né? O curso foi um curso rápido, foi uma especialização de um mês, então não é algo também difícil de dar, mas no final você acaba já convivendo e para quem até os 4 anos de idade só sabia falar a língua alemã, eu estava comentando antes, eu até os 4 anos de idade, em casa a gente só falava alemão, né? Foi na escola que eu comecei a falar o português. Então a gente tem a facilidade e por isso acabou decidindo indo para lá para fazer essa especialização. Como é que foi a campanha, deputada, aí para o segundo mandato? É sempre diferente uma da outra, né? Quer dizer, para quem já estava na 5ª eleição, porque foram 3 eleições de vereador
né, e a segunda de deputado estadual, você já acaba pegando o jeito, você acaba aprendendo algumas coisas. Então a experiência te dá mais maturidade e ao mesmo tempo te dá mais tranquilidade para seguir um processo eleitoral. Mas sempre é difícil, nunca é tão fácil, mas o que me deu uma condição tranquila, e talvez por isso eu fui o quarto mais votado dessa eleição, é o fato de ter trabalhado durante 4 anos pensando na eleição. Né, trabalhado no sentido de estar presente, de ouvir as pessoas, de pedir sugestão, de fazer com que os líderes que estivessem comigo participassem do mandato. Isso me deu a condição de fazer com que eles pudessem pedir voto na eleição com mais propriedade, com mais legitimidade, e acabou dando resultado positivo. Então eu entendo de que você faz uma eleição, você começa a fazer ela quando termina a anterior. Você não pode deixar para fazer uma eleição em 3 meses, que é o período eleitoral. Quem deixar para trabalhar só 3 meses, não ganha eleição. Então a gente tem que se dedicar aos 4 anos, tem que ouvir as pessoas, as lideranças, tem que correr atrás, tem que buscar o resultado, e isso é muito importante. Bom, nesses 4 anos do primeiro mandato, né? Do que o senhor mais se orgulha do seu trabalho aqui? Teve algum projeto assim de destaque que o senhor, sabe, gostaria de... Os projetos de lei, você pega projetos simples, desde a questão do Dia de Combate ao Crack, por exemplo, que é uma situação que o Estado todo está vivenciando e o país todo vive esse problema. Projetos de lei mais complexos que a gente trabalhou na época da Secretaria, como a criação a questão da nova lei do PRODEC, do Proemprego, a questão da legislação estadual de incentivo tecnológico, que nós também fizemos através da Secretaria. Ou seja, você tem leis simples e leis mais complexas. Mas o que mais me orgulha, efetivamente, foi ter permitido que as pessoas participassem do trabalho. Sabe, é ter conquistado amigos, ter feito novos contatos, ter me aproximado de várias lideranças, de pessoas da comunidade. Eu acho que o maior orgulho que um parlamentar tem que ter, mais do que as proposições, mais do que os discursos que ele pode fazer em plenário, são as relações que ele cria. E é isso que eu me orgulho, de ter conhecido mais cidades, ter criado mais relações, ter aprendido, ter convivido mais com o Estado e tentar trazer para cá a realidade. Eu acho que esse é o maior ponto e o ponto mais forte do último mandato. 4 anos é pouco tempo, né, deputado? Não, 4 anos mais, né? Sempre quer mais, né? Você sempre tem esse desejo, ainda mais quando você faz aquilo que você gosta, que nem eu falei antes, desde a época de vereador eu sempre fiz aquilo que eu gostei de fazer. Então, como deputado estadual, eu pretendo ficar ainda muito tempo nessa casa, pretendo continuar ajudando a comunidade, ajudando as pessoas e continuar trabalhando. O tempo que eu vou ficar aqui, né, é o povo que vai decidir. Eu tenho um desejo pessoal, que é a questão de um dia poder cuidar da minha cidade, né, que eu acho que todo político tem que ter esse desejo de um dia você poder cuidar da sua cidade, devolver para a sua cidade tudo aquilo que ela te deu. Né? Dentro da última eleição eu fiz quase 34 mil, quase 35 mil votos em Blumenau. Então eu tenho um carinho muito grande pela minha cidade, pelas pessoas que eu conheço desde a minha infância, porque eu nasci lá, quero morrer em Blumenau. E eu devo muito a essa cidade, né? Eu devo muito ao Vale do Itajaí e é para essa cidade, para o Vale do Itajaí que eu quero me dedicar nesse momento. Como é que o senhor divide seu tempo, deputado? Como é que é o seu dia a dia, a família? Porque é complicado, a vida de deputado não é fácil. Não, mas assim, como eu não tenho filhos ainda, né? E a minha esposa é psicóloga e ela me ajuda muito, por exemplo, minha campanha eleitoral é minha esposa que coordena, né? E ela trabalha para mim, ela cuida do meu escritório na cidade. Mas o que acontece? Nas segundas-feiras eu fico em Blumenau, atendo as pessoas. Terças e quartas-feiras eu venho para Florianópolis. E às vezes as pessoas dizem, mas tu moras em Florianópolis? Não, eu venho todo dia, 5h30 da manhã. Você vem todo dia? Todo dia. Eu saio 5h30 da manhã de Blumenau e 5 horas da tarde eu saio de Florianópolis. Quando acabou a sessão, 5 horas, 6 horas, eu saio daqui. Não é desgastante demais, deputado? Não, é tranquilo, porque tu te acostuma, né? Quem tem motorista e tal. Daí o que acontece? Eu aproveito, por exemplo, em vez de ficar aqui à noite em Florianópolis, eu vou fazer 6 horas, 6h30, uma reunião em Tijuca, às 8 horas uma reunião em Itapema, uma reunião em Bombinhas. Aí eu vou um dia fazer reunião na região de Brusque. Então, terças e quartas eu costumo visitar os municípios que ficam de Florianópolis até Blumenau. Quinta e sexta eu vou fazer roteiro no Alto Vale. Eu vou visitar os municípios de Rio do Sul, de Ibirama, lá de Itaió, daquela região de Apiúna, Ascurra. E sábado, domingo e segunda eu fico em Blumenau. Nossa, correria é intensa. Grande, correria grande. São mais... Ano passado foram quase 100 mil quilômetros só num ano de carro. Eu usei a Assembleia, né? Você tem que trocar de carro a cada 100 mil quilômetros. Então, eu tive a oportunidade nos 4 anos de usar 3 carros. Porque os 3 chegaram na quilometragem que tinha que chegar, que é o limite que a Assembleia estabelece. Bom, vamos falar um pouquinho da 17ª legislatura.
Fórum, duplicação da BR. É uma bandeira, né? Eu tenho duas questões que são proposições minhas do período eleitoral, que envolvem diretamente o Vale do Itajaí. O primeiro, que nós já tivemos a oportunidade de constituir, decidimos que eu seria o coordenador no primeiro ano, o deputado Gilmar Knesel, coordenador no segundo ano, o deputado Aldo Schneider, coordenador no terceiro, e a deputada Ana Paula no quarto, né? Fazendo um rodízio entre os deputados do Vale do Itajaí, que é a manutenção deste fórum permanente pela duplicação da 470. A 470 dispensa comentários, é algo fundamental, é um eixo de desenvolvimento econômico, social, de preservação das vidas, para trazer o turista, enfim. Então essa é a primeira proposição que a gente trabalhou. A segunda proposição que eu estou trabalhando agora é a criação no Vale do Itajaí de um consórcio, de um ente para fazer a coordenação de todo o sistema de proteção das cheias, de mitigação de catástrofes naturais, para que a gente possa realmente resolver esse problema, né? Agora, o amenizar. Você tem apoio aqui dos deputados? Tem o apoio dos deputados, o apoio da região, e a gente quer trabalhar também esse ente para cuidar da questão da preservação das cheias no Vale do Itajaí. Então, são duas bandeiras, além dos projetos de lei que a gente já apresentou na casa e novos projetos que a gente vai entrar, mas são as duas bandeiras centrais desse mandato para mim. Lutar pela duplicação da BR-470 e lutar pela criação deste consórcio para organizar todos os municípios do Vale do Itajaí com relação ao sistema de proteção de cheias. Na sua opinião, essa seria a prioridade hoje, assim, urgente no Estado? No Estado, sim. Tirando a conclusão tirando a conclusão da BR-101, que eu entendo ser fundamental, a BR-470 é a obra mais importante para Santa Catarina como um todo. Porque você tem todo esse eixo, todo o desenvolvimento econômico, as vidas que estão ali, a questão dos turistas que vêm para Santa Catarina pela 470. Então, por N razões, eu entendo que hoje a duplicação da 470, de Navegantes até Indaial, e de Indaial até Campos Novos, fazer uma reavaliação, por exemplo, viadutos em Ibirama, Lontras, Trombudo Central, Rio do Sul, Pouso Redondo, fazer terceiras pistas em alguns pontos, eu acho que isso é fundamental e eu tenho certeza que hoje é a obra mais importante para Santa Catarina. Deputado, para encerrar, o que os catarinenses podem esperar do deputado Giacomo? Muito trabalho e, acima de tudo, muita lealdade, né? Os princípios que eu aprendi em casa com o meu pai, com minha mãe, é o princípio que eu quero trazer para a minha vida, né? Para a minha família e para a minha profissão. Se eu puder fazer aquilo e se eu conseguir fazer aquilo que os meus pais me ensinaram que é o certo, eu tenho certeza que a população vai se orgulhar do deputado Giacomo. Olha, deputado, foi um prazer conhecer o senhor um pouco mais. Muito Obrigada pela sua companhia aqui no Perfil. Né? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado. Você conheceu um pouco mais o deputado Jean Kuma do Democratas. Quer saber mais? Deputado Jean ou dos outros deputados? É só entrar no site da Assembleia www.alesc.sc.gov.br. Lá você vai achar as notícias do gabinete e tudo o que acontece aqui no Parlamento. Eu espero você no próximo Perfil. Até lá!